Exercício 2. Encontre A, o domínio da função, B, a imagem, C, descreva as curvas de nível, D, encontre a fronteira do domínio, E, determine se o domínio é uma região aberta ou fechada, ou nenhuma das duas, e F, decida se o domínio é limitado ou ilimitado. Para f de xy igual a 1 sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Solução da letra A. Então, aqui eu tenho uma função de duas variáveis. Então, eu vou entrar com duas variáveis e sair com uma variável. Vou entrar com x, xn, yn e vou sair com w, que é o resultado de f de xn, yn. Processou e saiu um resultado só, né? Como f de xy é igual a 1 sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, para nós encontrarmos o domínio, nós temos que fazer aquelas duas perguntinhas, né? Tem fração? Tem. Então, já deu um probleminha. Tem raiz de índice par? Também tem. Então, já tem dois probleminhas. Então, já que não pode ser real simplesmente, né? Como há fração, o denominador não pode ser zero. Então, a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado não pode ser zero, porque está no denominador. Então, 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado não pode ser zero. Como a raiz de índice par, o radicando não pode ser negativo. Além de não ser zero, ele tem que ser positivo. 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser positivo, porque ele é o radicando de uma raiz de índice par. Assim, temos que 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior que zero, né? Ele não pode ser maior ou igual, porque ele não pode ser igual a zero. Se fosse simplesmente por causa da fração, poderia ser maior ou igual. Mas como se fosse simplesmente por causa da raiz, poderia ser maior ou igual a zero. Mas, no entanto, essa raiz está no denominador. Então, ele tem que ser somente maior que zero. Então, nós temos que menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior. 16 no primeiro membro vai para o segundo menos 16. Desigualdade, a gente multiplica quando as variáveis ficam negativas, né? Nós multiplicamos todo mundo por menos 1 e inverte o sinal de todo mundo. Menos x ao quadrado fica x ao quadrado, menos y ao quadrado fica y ao quadrado, maior fica menor, menos 16 fica 16. Então, meu domínio vai ser, o domínio da minha função vai ser todos os pares ordenados pertencente a R2, né? Por que pertencente a R2? Porque é um R para x e um R para y, né? X pode ser real, y pode ser real. Se fosse xyz, seria R3 e assim sucessivamente. Então, o domínio da função é xy pertencente a R2, tal que, mas são todos xy? Não. Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor que 16. São todos xy, de forma que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor que 16. Esse é o domínio da nossa função. B. A imagem da função, né? B ele quer o quê? Vamos confirmar aqui. B, a imagem da função. Numa função de duas variáveis, x e y, né? A imagem são os valores de y. Numa variável de três funções x, y, w, que é o nosso caso, a imagem são os valores de z. Então, vamos lá. Olha, aqui, ó. Como f de xy é igual a 1 sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, temos que o maior valor do denominador é obtido quando x é igual a y igual a zero, correto? Veja bem, aqui nós temos x ao quadrado, y ao quadrado, então qualquer valor que eu colocar para x e y aqui, eles vão ficar positivos, então eu vou pegar 16 e subtrair números positivos. Então, vocês concordam que esse 16 vai diminuindo. Quando que esse 16 não diminui? Só quando x for 0 e y for 0, que vai ficar 16 menos 0 é 16. Qualquer outro valor de x, y, esse valor vai diminuindo. Então, qual é o maior valor do denominador? É raiz quadrada de 16, concorda? Então, assim, temos que o maior valor do denominador é raiz quadrada de 16, que é 4. Numa fração, quanto maior o denominador, menor é a fração, né? Por exemplo, 10 dividido por 2 é 5, né? 10 dividido por 5 é 2, tá vendo? Vai aumentando o denominador e vai diminuindo a fração. 10 dividido por 10 é 1, 10 dividido por 20 é meio, 10 dividido por 20 é 0,25, tá vendo? Quanto maior o valor do denominador, menor é o resultado da fração. Assim, 4 no denominador fornece o menor valor da fração.
né? 4 é o maior denominador possível para essa função. Então, 4 fornece o menor valor da fração. Assim, o menor valor dessa função é 1/4. Então, a imagem dessa função vai ser, ele começa em 1/4, que é o menor valor, e vai para mais infinito. Ok? Solução C. O que é C? Vamos ver o que ele quer na C para a gente ir direto ao ponto. C é as curvas de níveis, para descrever as curvas de níveis, né? Curvas de nível, desculpa. Olha, então nós temos, para descrever as curvas de nível, a gente pega a função igual a um C qualquer, né? Então nós temos que 1 sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a C, curva de nível. Isso implica que, né, eu posso passar essa raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, para cá fica 1 igual a c, que multiplica raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora, esse c que está aqui multiplicando, eu posso passar para cá dividindo. Então, ficou toda essa expressão igual a 1 sobre c. Né? Agora, para eu tirar esse radical, eu elevo o membro a membro ao quadrado. Levando o membro a membro ao quadrado, ficou 1 sobre c ao quadrado, né? Porque 1 ao quadrado é 1. E aqui, levando o radical ao quadrado, basta cortar o radical, ficou 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Né? Então, isso implica que, passando menos x ao quadrado para o primeiro membro, menos y ao quadrado para o primeiro membro, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, que já estava no segundo, 1 sobre c ao quadrado estava no primeiro, vai para o segundo, menos 1 sobre c ao quadrado. Olha, fazendo 16 menos 1 sobre c ao quadrado, por que eu vou fazer isso? Olha, o que nós temos aqui? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, ó, isso aqui é a equação da circunferência, com o centro na origem. Então, eu posso falar que 16 menos 1 sobre c ao quadrado é igual a um r ao quadrado qualquer. Nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Com r menor que 4 por causa do domínio da função, né? Que é o domínio da função, que isso daqui tem que ser maior que zero. Então, para isso que ser maior que zero, r tem que ser menor que 4, né? Então, as curvas de nível vão ser x ao quadrado mais y ao quadrado, com r igual a r ao quadrado, e r sendo menor que 4. Essas são as curvas de nível dessa função. Então, a solução da D, vamos ver o que é D. D. Encontra a fronteira do domínio. Quem que é o domínio? Para a gente encontrar a fronteira do domínio, vamos ver quem que é o domínio. Né? O domínio é x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 16. Então, a fronteira vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Porque, veja bem, todo ponto que estiver na circunferência, vamos supor que fosse essa circunferência, né? Vamos supor que fosse circunferência com raio menor que 16, raio 4, né? Então, todo ponto que tiver na circunferência, x igual a 16, ele vai ter a sua vizinhança vai ter pontos dentro do espaço e fora do espaço. Então, ele é fronteira. Então, a fronteira vai ser dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Certo? Então, a fronteira é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Porque o domínio ele é menor que 16. É x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 16. Tá? Todo ponto, um ponto para ser fronteira, qualquer circunferência em volta dele, né, de qualquer raio, ele tem que ter pontos dentro do conjunto e fora do conjunto. Isso acontece na circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Letra E, para ver se ele é aberto ou fechado. Né? Para um conjunto ser aberto, todos os seus pontos devem ser interiores, que é o caso do domínio dessa função. Né? Todos os pontos dele são interiores. Para um conjunto ser fechado, ele tem que conter todos os seus pontos fronteiras, que não é o caso do domínio dessa função. Por quê? A fronteira é formada pelos pontos que atendem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. E o domínio é x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 16. Então, veja bem, e 16 não faz parte do conjunto. Então, o domínio de f é aberto.
Solução F. O que é F mesmo? Vamos ver o que está pedindo em F. F. Decida se o conjunto é limitado ou ilimitado. Então, lá no F. Olha, para um conjunto ser limitado, ele deve ser contido por um disco de raio R. Como x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 4, esse é o domínio da função, né? Como x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 4, e, portanto, cabe em um disco de raio 4, o domínio é limitado. E aqui terminamos nossa aula.